Diretora, saudar os servidores dessa casa, público que nos assiste, saudar também os nossos visitantes, filho do Juarez está aqui nos prestigiando, muito obrigado pela presença, jovem, já vai se interessando pelo assunto, seguindo os caminhos aí do Pai, muito obrigado. Havendo um número legal, em nome de Deus e do povo, declaro aberta essa sessão ordinária, convido o vereador Flávio Babu para que faça uma oração para o início dos trabalhos. Daremos início aos trabalhos dessa sessão. Solicito, senhor secretário, a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de João Pinheiro, da 4ª sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 18 horas no plenário desta Casa, reuniram-se os vereadores infracinados em livro próprio, sob a presidência do vereador Pedro Gil Cardoso Vieira. Ausente, o vereador Renato Luciano Ferreira da Costa. O senhor presidente declarou aberta a presente reunião e, posteriormente, convidou o vereador Márcio Antônio dos Santos para fazer uma oração e, logo em seguida, solicitou ao senhor secretário, vereador Marcelo Gonçalves de Oliveira, a leitura da ata da reunião anterior, aprovada por 9 votos a 0. Logo em seguida, o senhor presidente fez a leitura de ofício do deputado estadual Bosco, informando uma resposta que ele teve do governo de Minas acerca dos pós-fechamento da administração fazendária em nosso município. O ofício informa que o governo do estado está avaliando cada situação e sabe da importância da AF, da Administração Fazendária de João Pinheiro. Fez uso da tribuna o senhor José Dornelas. Dando continuidade, solicitou ao senhor secretário a leitura das matérias em primeira discussão. Projeto de Lei 148/2021 dispõe sobre as diretrizes para a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiro no município de João Pinheiro. Autoria do Executivo, o projeto do vereador Elias Evangelista dos Santos fez um pedido de vista ao projeto de lei aprovado por 9 votos a 1. O vereador Luiz Freitas da Silveira votou contra o pedido de vista. Dando prosseguimento, solicitou ao senhor secretário a leitura das matérias em única discussão. Projeto de Resolução 004/2021 dispõe sobre os veículos oficiais da Câmara Municipal de João Pinheiro. Autoria do vereador Eli Correia de Freitas. O vereador Alexandre Vieira dos Santos fez o pedido de vista ao projeto de resolução aprovado por 10 votos a 0. Indicação 217/2021 solicita que o Executivo Municipal realize a conclusão da pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: Geracina Mendes Rocha e Roberto Donizete Mota, no bairro Aeroporto. Autoria do vereador Mário Luiz de Oliveira Santos, aprovado por 11 votos a 0. Indicação 238/2021 solicita que o Executivo Municipal providencie a realização da rotatória no bairro Jardim Bela Vista, nas proximidades da Igrejinha Santana e do estádio de futebol Pinicão e em torno. Autoria do vereador Flávio Gomes de Sá, aprovado por 11 votos a 0. Indicação 239/2021 solicita que o Executivo Municipal providencie a implantação, construção de ondulação transversais, quebra-molas, na rua Barão do Rio Branco, próximo ao cruzamento com a rua 13 de Maio, no bairro Jardim Bela Vista. Autoria do vereador Marcelo Gonçalves de Oliveira, aprovado por 11 votos a 0.
Indicação 240/2021, solicito que o Executivo Municipal providencie a colocação de braço de iluminação público com lâmpadas LED nos postes localizados na Travessa Carmelita Pereira da Silva, bairro Cais, ao lado da BR-040. Autoria do vereador Marcelo Gonçalves de Oliveira, aprovado por 10 votos a 0. Indicação 241/2021, solicito que o Executivo Municipal determine a substituição das lâmpadas por lâmpadas LED em todas as vias públicas da sede do município. Autoria do vereador Pedro Júlio Cardoso Vieira, aprovado por 11 votos a 0. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário a leitura das matérias para conhecimento do plenário. Projeto de Lei 154/2021, autoria do Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a dar denominação à sede do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, neste município. Autoria do Executivo. Projeto de Lei 155/2021 autoriza o Executivo Municipal a convalidar a dação de imóvel determinado. Autoria do Executivo. Projeto de Lei 156/2021 abre crédito especial orçamento vigente no valor de R$ 482.033. Autoria do Executivo. Projeto de Lei 157/2021 abre crédito especial orçamento vigente no valor de R$ 310 mil. Autoria do Executivo. Projeto de Lei 158/2021 abre crédito especial orçamento vigente no valor de R$ 250 mil. Autoria do Executivo. Projeto de Lei 159/2021 abre crédito especial orçamento vigente no valor de R$ 63 mil. Autoria do Executivo. Projeto de Lei 160/2021 abre crédito especial orçamento vigente no valor de R$ 500 mil. Autoria do Executivo. Projeto de Lei 161/2021 abre crédito especial orçamento vigente no valor de R$ 2.500. Autoria do Executivo. O senhor presidente informou que as preposições serão encaminhadas às comissões permanentes para exame e emissão dos pareceres. O vereador Mário Luiz de Oliveira Santos solicitou que seja enviado novamente um ofício ao superintendente da Caixa Econômica Federal para solicitar melhorias no atendimento ao público, considerando a demora que tem sido frequente no atendimento e no acesso ao caixa eletrônico, o que tem causado prejuízo e transtorno aos usuários. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião às 19h30, convocando os senhores vereadores para a reunião ordinária, a realizar-se no dia 27 de setembro de 2021, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. Para constar, eu, Marcelo Gonçalves de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida e se aprovada será assinada por mim e pelo presidente. Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 12 votos a 0. Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em primeira discussão, projeto de lei 148/2021. Senhor presidente, o senhor permitisse, a reunião está começando agora, uma boa noite a cada um dos meus companheiros aqui. O senhor suspendesse 2 minutinhos na sala do senhor, nós reunimos os vereadores rapidinho. Suspenda a reunião por 10 minutos.
Dando início aos trabalhos dessa sessão, solicito, senhor secretário, a leitura das matérias em primeira discussão, o projeto de lei 148/2021. Projeto de Lei 148/2021 dispõe sobre as diretrizes para a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiro no município de João Pinheiro. A Câmara Municipal de João Pinheiro, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Orgânica do município, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. As concessões e permissões do Serviço Público Municipal de Transporte Passageiro são disciplinadas pelo artigo 30 do inciso 5º e 175, cap da Constituição Federal, pela Constituição do Estado de Minas Gerais, pela Lei Orgânica do Município de João Pinheiro, pelas leis federais de regência e, em especial, por esta lei, pelos atos normativos e legais afins e pelo dispositivo nos regulamentos editais de licitação e respectivos contratos. Parágrafo único. Os serviços municipais de transporte público, cuja delegação é regulada nesta lei, compõem um sistema integrado pelos seguintes elementos. Primeiro, o transporte público de passageiros em todas as suas modalidades. Segundo, a infraestrutura de circulação. Terceiro, o sistema de conexões formado pelas estações, terminais rodoviários, abrigos, pontos de embarque e desembarque de passageiros, áreas de estacionamento, terminais e locais de carga e descarga de mercadorias e de valores. Quarto, os mecanismos de regulamentação. Artigo 2º. Incumbe ao Poder Público Municipal a prestação do serviço de transporte público passageiro na forma desta lei, diretamente ou sobre os regimes de concessão e permissão, desde que procedidos de licitação, serviço estes que compreendem: 1. O planejamento, programação, controle, operação e fiscalização do transporte coletivo de passageiro. 2. O planejamento, implantação, operação e manutenção de infraestruturas viárias. 3. O planejamento, implantação, manutenção, controle, operação e fiscalização de infraestruturas de transporte público, tais como estações, abrigos, baias, terminais e vias exclusivas. Inciso 1º. A delegação desse serviço não desonera o poder público da responsabilidade de zelar pela sua execução, garantindo sua segurança, adequação, atualidade, regularidade e eficiência. Inciso 2º. Será considerada ilegal toda e qualquer modalidade de transporte coletivo de passageiros que não tenha sido regularmente delegada a particulares por concessão ou permissão do Poder Público Municipal e procedida de procedimento ilicitatório. Inciso 3º. A fim de coibir as empresas que não possuem autorização legal para prestar o serviço de transporte passageiro no âmbito do município, conforme disposto no parágrafo anterior, a administração pública, no exercício de seu poder de polícia, adotará as medidas de prevenção e repressão por meio de seus órgãos de fiscalização, previsto no parágrafo 1º, artigo 1º da Lei Complementar Municipal número 080/2017, bem como poderá firmar convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ou com a Polícia Rodoviária Estadual, na forma do artigo 116 da Lei Federal número 8.666/1993. Artigo 3º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: 1. Poder concedente. O município de João Pinheiro, em cuja competência se encontram os serviços públicos que serão objetos da concessão ou permissão. 2. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstram capacidade para o seu desempenho,
por prazo determinado e de acordo com as normas do regulamento do serviço, do instrumento convocatório e do contrato respectivo. Terceiro, permissão de serviço público. A delegação da prestação de serviço público, a título precário, mediante licitação, a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por prazo determinado e de acordo com as normas do instrumento convocatório, termo de permissão e regulamento do serviço. Artigo 4º. As concessões e permissões de serviço público sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente, com a cooperação dos usuários na forma desta lei. Artigo 5º. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato administrativo, que deverá observar os termos desta lei, as regras do edital de licitação, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. Artigo 6º. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da delegação, acompanhado pelo projeto básico ou termo de referência que, dentre outros dados técnicos, contenha a caracterização de seu objeto, a forma de execução do serviço, prazo e demais especificações do objeto licitado. Parágrafo único. O projeto básico e ou termo de referência, partes integrantes edital de licitação, constitui-se-á do conjunto de elementos necessário à caracterização do serviço ou obra, compreendendo todas as suas etapas e será elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que garantam a viabilidade técnica dos serviços ou obras, caracterizem e dimensionem com precisão seu objeto, a área, forma, prazo e demais especificações para a execução dos serviços a serem licitados, suficientes à justa remuneração do capital, na forma do inciso 2º do artigo 11 desta lei. Capítulo 2. Do serviço adequado. Artigo 7º. Toda concessão ou permissão de serviço público exige a prestação de serviço na forma adequada, buscando o pleno atendimento dos usuários, nos termos da lei, das normas pertinentes, do edital de licitação e do contrato respectivo. Inciso 1º. Serviço adequado é o que satisfaz a exigências de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Inciso 2º. A atualidade abrange a modernidade das técnicas, do equipamento, das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e a expansão dos serviços. Inciso 3º. A interrupção do serviço em situação de emergência ou após aviso prévio não caracteriza a sua descontinuidade quando 1. Decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 2. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações que comprometam ou coloquem em risco a integridade de bens e de pessoas. 3. Provocada pelo inadimplemento do usuário, considerando os interesses da coletividade. Artigo 8º. O município poderá retornar ao serviço nas hipóteses previstas nesta lei, quando delegados os mesmos estiverem sendo executados em desconformidade com o contrato ou quando ocorrer sua paralisação unilateral por culpa da concessionária ou permissionária. Tudo devidamente comprovado em processo administrativo, no qual será assegurado o contraditório e a ampla defesa, observados os procedimentos previstos na legislação pertinente. Artigo 9º. O poder público municipal e as empresas ou pessoas
delegatárias respondem, no âmbito de suas respectivas atribuições, objetivamente, pelos danos comprovadamente causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na prestação de serviço público disciplinado nesta lei. Capítulo 3º. Dos direitos e obrigações dos usuários. Artigo 10º. São direitos e obrigações dos usuários. 1. Receber serviço adequado e acessível. 2. Receber o poder concedente e da concessionária dos serviços públicos informações para a defesa de seus interesses individuais e coletivos. 3. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária irregularidades na prestação de serviço. 4. Propugnar por dotação orçamentária que viabilize o nível de qualidade desejado na produção do serviço. 5. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços, inclusive denunciando atos de vandalismo. 6. Pagar as tarifas fixadas pelo poder público para a utilização dos serviços, de acordo com a lei e com os regulamentos próprios. 7. Participar de organização de usuários legalmente constituída para a defesa de interesse coletivo. 8. Tratar com urbanidade os prepostos das concessionárias e ou permissionárias do serviço público, bem como aos demais passageiros. 9. Não comprometer a segurança, o conforto e a tranquilidade dos demais passageiros. Capítulo 4. Da política tarifária. Artigo 11. A tarifa é o preço cobrado do usuário pela utilização efetiva de um serviço público e será fixada pelo poder concedente, de conformidade com os critérios técnicos por eles definidos, tendo em conta os preços e índices mínimos e máximos previstos no edital e seus anexos, bem como o competente contrato administrativo. Parágrafo 1º. É dever do poder concedente garantir às concessionárias dos serviços públicos o pagamento dos valores definidos em suas propostas vencedoras e a sua preservação, observando as regras de reajuste e revisão previstas naquele instrumento e nesta lei. Parágrafo 2º. Na fixação dos preços e índices mínimos e máximos a que se refere o caput deste artigo, adota-se-á critério justo, que viabilize a execução dos serviços em padrões eficientes e acessíveis aos usuários. Observada, contudo, a necessidade que o valor da tarifa remunere o capital investido pela concessionária e os seus custos operacionais e despesas com pessoal, com vista à manutenção e ao eventual restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Inciso 3º. Para os fins a que alude o parágrafo anterior, sem prejuízo da reposição dos custos operacionais e das despesas com pessoal, considerar-se-á justa a remuneração do capital que atenda: 1. O custo efetivo e atualizado do investimento. 2. Aos encargos financeiros da empresa, considerando inclusive a atualização monetária e cambial. 3. A depreciação e remuneração das instalações, equipamentos e almoxarifado. 4. A amortização do capital. 5. Ao pagamento de tributos e despesas previstas ou autorizadas pela lei ou pelo contrato. 6. As regras para atualização e expansão dos serviços. 7. O lucro da empresa. Artigo 12. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior, prevalecendo, após a divulgação do edital e a assinatura do contrato administrativo de concessão de serviço público, o valor e os critérios neles estabelecidos. Inciso 1º. A revisão e o reajuste das tarifas, cujos mecanismos são previstos nos editais de licitação e nos instrumentos de concessão, terão por objeto assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Inciso 2º.
ressalvado apenas os impostos sobre a renda, a instituição, a alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto sobre os preços, implicará na revisão da tarifa para mais ou menos conforme o caso. Inciso 3º. Em havendo alteração unilateral do contrato, por iniciativa do poder concedente, que afete o seu equilíbrio econômico-financeiro, deverá este ser restabelecido concomitamente à alteração. Artigo 13º. Sempre que forem atendidas as condições de contrato, considera-se-á mantido seu equilíbrio econômico-financeiro, ressalvados os casos de emergência, caso fortuito ou força maior previsto em lei e no contrato. Artigo 14º. Observadas as peculiaridades de cada serviço público, é facultado ao poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação e no contrato, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, para propiciar a modicidade das tarifas, observando o disposto no artigo 6º da Lei Federal nº 8.987, de 95, e no seu artigo 9º da Lei Federal nº 12.587, de 2012. Artigo 15º. As tarifas poderão ser diferenciadas a critério do poder concedente, para atenderem a características técnicas e aos custos específicos provenientes do atendimento de área específica ou aos distintos segmentos de usuário. Capítulo 5º. Da delegação do serviço de transporte coletivo. Seção 1. Da licitação. Artigo 16º. Toda concessão de serviço público de transporte de passageiros, procedida ou não da execução de obra pública, será objeto de licitação, nos termos da lei e demais normas legais pertinentes, com observância dos princípios de legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade e publicidade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Inciso 1º. Em face de suas características técnico-econômicas, é vedada a licitação parcial do sistema de transporte público por ônibus. Inciso 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder o serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito de João Pinheiro, mediante licitação, nos termos da legislação própria e nos desta lei. Inciso 3º. A concessão abrangerá toda a extensão territorial do município e o prazo de vigência dos contratos será estabelecido de modo a garantir a efetiva amortização do capital, cujo investimento será exigido das concessionárias, observadas as determinações na Lei nº 8.987, de 95, especialmente o disposto em seu artigo 5º. Inciso 4º. O contrato poderá ser prorrogado, desde que haja expressa previsão para tanto, satisfeita as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação de serviço e modicidade das tarifas. Em ato devidamente motivado nos termos do artigo 23, 12ª da Lei Federal nº 8.987, de 95, e artigo 40 e 64 da Lei Federal 8.666, de 93. Artigo 17. No julgamento da licitação, será utilizado como critério a melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o melhor de técnica, partindo de uma tarifa a ser prefixada. Inciso 1º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inequívocas ou financeiramente incompatíveis com objetos da licitação.
Inciso 2º. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Inciso 3º. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será estabelecido como critério de desempate o sorteio, a ser realizado em ato público, previamente convocado e comunicado a todos os licitantes e a quaisquer interessados. Artigo 18. Considera-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Parágrafo único. Considera-se-á também desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilidade, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade. Artigo 19. Na deflagração do procedimento licitatório, definição e divulgação do edital, especificação das exigências de habilitação, qualificação, classificação e conteúdo das propostas, seu recebimento, abertura, procedimento e julgamento, bem como a homologação do resultado do certame, assinatura do contrato e a adjudicação dos serviços. Serão observados no que couberem os procedimentos disciplinados na Lei Federal nº 8.666 de 93, suas alterações posteriores ou estatutos de licitação que as substituam. Artigo 20. O edital de licitação, elaborado pelo poder concedente, observará, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos administrativos e deverá conter, especialmente, 1. O objeto, metas e prazos de concessão, observado o projeto básico ou termo de referência a que se refere o artigo 6º da Lei, o artigo 5º da Lei Federal número 8.987 de 95 e os artigos 6º, 7º e 40 da Lei Federal 8.666 de 93. 2. A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. 3. Os prazos para recebimento das propostas, julgamento de licitação e assinatura do contrato. 4. Prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração e apresentação das propostas. 5. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. 6. As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. 7. Os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação de serviço. 8. Os critérios de reajuste e de revisão da tarifa. 9. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta. 10. A indicação dos bens reversíveis. 11. As características dos bens reversíveis e as condições em que esses serão postos à disposição nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. 12. A expressa indicação do responsável pelo ônibus das desapropriações necessárias à execução dos serviços ou das obras públicas ou para a instituição de servidão administrativa. 13. As condições de liderança da empresa responsável quando permitida a participação de empresas em consórcio. 14. Nos casos de concessão, a minuta do referido contrato, com as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 da Lei Federal 8.987 de 95, inclusive as que se refiram à subconcessão. 15. Nos casos de concessão de serviço
procedida da execução de obras, os dados relativos a essa obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização. 16. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão ou instrumento equivalente a ser firmado. Artigo 21. Quando permitida, no edital, a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão os seguintes normas. 1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelas consorciadas e revestido das formalidades legais necessárias à sua validade jurídica. 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio e as condições de sua liderança. 3. Apresentação por parte de cada empresa consorciada dos documentos mencionados nos incisos 5º e 13º do artigo anterior. 4. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Inciso 1º. O edital de licitação deverá estabelecer para o licitante vencedor a obrigação de promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1º deste artigo, sob pena de desclassificação da proposta apresentada. Inciso 2º. A empresa líder do consórcio será responsável, perante o poder concedente, pelo cumprimento do contrato de concessão, com a responsabilidade solidária das demais consorciadas. Mais a metade aqui. Artigo 22. É assegurado a qualquer pessoa, participante ou não dos certames licitatórios, o direito de obtenção de informações e certidões sobre atos, contratos e demais decisões ou pareceres relativos à licitação ou às propostas concessões. Seção 2ª do contrato de concessão. Artigo 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 1. O objeto, a área e o prazo da concessão, observado o projeto básico e as disposições do edital. 2. Ao modo, forma e as condições de prestação de serviço. 3. Aos critérios, indicadores, formas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 4. Ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. 5. Aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os inerentes às possíveis necessidades de alteração e expansão do serviço, e, consequentemente, modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. 6. Aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços. 7. A forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e das práticas de execução de serviço, com a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. 8. As penalidades legais, contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e a forma e limite de sua aplicação. 9. Aos casos de extinção da concessão. 10. Aos bens reversíveis. 11. Aos critérios para cálculo e pagamento de indenização às concessionárias, quando for o caso. 12. As condições para prorrogação dos contratos. 13. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. 15. A exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária. 15. Ao fórum e a modo amigável de solução das divergências contratuais. Inciso 1º. Os contratos que tenham por objetivo a concessão de serviço público, procedidos da execução de obra pública, deverão conter adicionalmente: 1. A estipulação de
cronogramas físico-financeiro de execução das obras vinculadas à concessão. 2. A exigência de garantia do estrito cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Inciso 2º. Aplica-se-á, no que couber, aos contratos para permissões e concessões de serviço público de transporte e trânsito, os dispositivos na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 93. Artigo 24. A concessionária poderá contratar com terceiros e desenvolvimento de atividades inerentes, assessorias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Inciso 1º. A responsabilidade pela perfeita execução de serviços contratados junto a terceiros e a obrigação de indenizar o poder concedente, os usuários e terceiros, por prejuízos causados na execução, constituem encargo da concessionária, ainda que lhe caiba direito de regresso contra seus contratos. Inciso 2º. Os contratos ajustados entre a concessionária e terceiros, referidos no parágrafo anterior, serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo entre esses terceiros e o poder concedente qualquer espécie de relação jurídica. Artigo 25. É admitida a subconcessão, desde que prevista no edital de licitação e expressamente autorizada pelo poder concedente no contrato de concessão, na forma e nos limites definidos naqueles instrumentos. Inciso 1º. A outorga de subconcessão será sempre precedida de licitação, na modalidade de concorrência. Inciso 2º. O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações do subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Artigo 26. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Parágrafo único. Para fins de obtenção de anuência de que trata este artigo, o pretendente deverá: 1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. 2. Compromete-se a cumprir todas as disposições legais pertinentes e as cláusulas dentro do contrato em vigor. Vieira, segundo secretário, gentileza nos ajudar na leitura do projeto. Esse projeto fim do mundo. É louco. Nem quando tinha as empresas que tinha vontade, nem fazia projeto. Hoje, em roda. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes de concessão, até o limite que se comprometa a operacionalização e a continuidade de prestação do serviço. Seção 3ª. Dos encargos do poder concedente. Artigo 28º. Incumbe ao poder concedente: 1º, regulamentar o serviço concedido e a fiscalização permanente da sua prestação. 2º, aplicar as penalidades regulamentares e contratuais, assegurando às concessionárias a permissão contraditória e a ampla oportunidade de defesa. Intervir na prestação de serviço nos casos de concessão previstos em lei. 4º, extinguir a concessão nos casos previstos em lei na forma prevista no contrato. Homologar reajustes e conceder a revisão das tarifas de forma da lei, das normas pertinentes e do contrato. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. 7º, zelar pela boa qualificação do serviço, receber apuração e solucionar queixas das reclamações dos usuários, que serão cientificadas em 30 dias das providências tomadas. Declarar de necessidade de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço e das obras, promovendo a desapropriação e a instrução de servidão administrativa, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. 9º, estimular e promover o aumento de qualidade, produtividade e preservação
do meio ambiente, conservação e manutenção das vias públicas. Incentivar a competitividade e estimular a forma de associação dos usuários para defender os interesses relativos aos serviços concedidos. 12º, prevenir e reprimir toda qualquer modalidade de transporte coletivo de passageiros que não tenha sido regulamentamente delegada a particulares por concessão e permissão, fazendo por meio de seus órgãos de fiscalização competentes, sendo-lhe permitido, para tanto, firmar convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ou com a Polícia Rodoviária Estadual, de forma do artigo 116 da Lei Federal 8.866, de 93. Seção 4ª. Dos encargos da concessionária. Artigo 29. Incumbe a concessionária permissionária: primeiro, prestar serviço adequado de forma prevista na lei, nas normas técnicas aplicáveis no contrato. Segundo, manter em dia o inventário e registro de bens vinculados à concessionária e permissão. Prestar contas dos serviços ao poder concedente aos usuários nos termos definidos no contrato. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação de serviços. Utilizar o domínio público necessário à execução de serviços e às respectivas áreas de concessão. Permitir o livre acesso à fiscalização do poder concedente em qualquer época às obras e equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como dos seus registros cabíveis. Parágrafo único. A contratação, inclusive de mão de obra feita pela concessionária, serão registradas pelas disposições do direito privado da legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Seção 5ª da intervenção. O poder da concessão poderá excepcionalmente intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação da prestação de serviço, bem como fiel cumprimento das normas contratuais e regulamentares das leis pertinentes. Artigo 31. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo, comprovando as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurando às concessionárias o direito à contraditória e ampla defesa. Conceda a intervenção em qualquer e extinga a concessão e torna-se pela inválida, pelo esgotamento do prazo que alude no inciso 2º do artigo anterior. A administração plena do serviço será devolvida à concessionária precedente de prestação de contas de interventor, que responderá pelos atos praticados durante a gestão. Seção 6ª das penalidades. Artigo 33. Pelo não cumprimento dos dispositivos constantes na lei e nas demais normativas legais aplicáveis, bem como no edital de licitação de contrato, observando o dispositivo na Lei Federal 8.987, 13 de fevereiro de 95, será aplicada à empresa contratada as seguintes penalidades: primeiro, advertência escrita; segundo, multa; terceiro, apreensão e retenção do veículo; e a quarta, rescisão do contrato. Artigo 35. A penalidade de multa é fixada no valor correspondente, determinante das tarifas, conforme o anexo único dessa lei. Artigo 36. Da penalidade de apreensão e retenção dos veículos, com consequente determinação de recolhimento, será aplicada sem prejuízo de multa cabível quando estiver o motorista dirigindo alcoolizado e sob efeito de substância tóxica, o veículo não oferecer condições de segurança colocando em perigo inerente os passageiros e terceiros, não estiver funcionando o dispositivo de controle de passageiros, catraca, validador, o veículo estiver operando sem lacres e dispositivo de controle de passageiro, bem como os violados, o veículo estiver operando com nível de emissão de fumaça acima dos limites definidos na lei. Artigo 37. Sob a pena de aplicação penalizada da lei contratada, da empresa contratada, não será permitidas ameaças à interrupção, nem a solução de continuidade ou deficiência grave nas prestações de serviço público, transporte coletivo urbano de passageiros, que deverá ser pertinente aos dispositivos legais. Artigo 38º. Para efeito da lei, considera-se deficiência grave na prestação de serviço a reiterada observância dos dispositivos contidos na regulamentação do serviço, tais como concernentes do itinerário e horários determinados nas ordens de serviços emitidos pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte do João Pinheiro, JP Trans, salvo pelo motivo de força maior. Descumprimento de legislação e determinação emanadas do Departamento Municipal de Trânsito, Transportes, JP Trans, no modo de comprometer a continuidade dos serviços executados. Reiterado não pagamento das multas emitidas pelo Departamento Municipal de Trânsito. Perda de requerimentos e capacidade técnica administrativa. Realizar
check-out, ainda que parcial, ingresso em processo de disposição legal, deixar de tornar medidas necessárias nos dispositivos e colocar operação de qualidade mínima de veículos em período de greve estabelecidos legalmente pelo serviço essencial. Artigo 39. A execução de qualquer serviço de transporte de passageiros por veículo em qualquer categoria por empresa contratada ou de terceiros, pessoa jurídica ou física, sem a devida delegação ou autorização do município, tipifica ato ilegal e clandestino, sujeito do seu autor à sanção legal de apreensão, remoção do veículo com base no CTB, além de multas previstas na lei do Código Tributário Municipal, CTM. Artigo 40. Cometidas duas ou mais infrações, independente da sua natureza, aplicação comitantemente as penalidades correspondentes a cada uma delas. Artigo 41. A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem. Seção 7ª. Das multas. Artigo 43. O procedimento para aplicação da penalidade de multa iniciar-se-á por ato de infração lavrado pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de João Pinheiro, JP Trans, com base nos registros correspondentes emitidos pelos agentes de área de fiscalização. Artigo 44. Formalizando o ato de infração, o mesmo terá a sua subsistência e conformidade apreciada com a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JARI, previstas no artigo 1º, inciso 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar Municipal 080 de 2017, após que, em caso de adequação, será a empresa contratada considerada infratora, notificada com comprovante de recebimento para que, caso queira, ofereça defesa no prazo estabelecido no artigo 45. O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de João Pinheiro, JP Trans, deverá notificar a empresa contratada acerca do auto de infração lavrado no seu desfavor no prazo máximo de 30 dias contados do cometimento da infração. Seção 8ª. Dos recursos. Artigo 45. A empresa autuada poderá apresentar defesa no escrito dirigida à Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI, no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento da notificação da infração. Julgada procedente, a defesa arquivará o processo e será autuado. Para a apresentação da defesa escrita, a empresa contratada defendente deverá observar o seguinte: número máximo estabelecido de 30 autos de infração por defesa, podendo a infração igual serem agrupadas no mesmo processo. Poderá ser juntada pela defesa todos os documentos considerados necessários. Artigo 47. A decisão da primeira instância no julgado improcedente da defesa cabe recurso ao Conselho Municipal de Trânsito, CMTT, em segunda e última instância. O recurso deverá ser interposto tempestivamente em prazo inteligível, dirigido ao Conselho Municipal de Trânsito, CMTT. O recurso terá apenas o efeito devolutivo, podendo o Conselho Municipal de Trânsito, CMTT, mediante requerimento da empresa recorrente, atribuir efeito suspensivo ao mesmo por meio de despacho fundamental. O julgamento do recurso devidamente instruído deverá ser proferido no prazo máximo de 60 dias, a contar da data do protocolo de interposições, mesmo adiada a prorrogação de 30 dias no caso de inteligência sob pena de autuação no auto de infração. Artigo 48. Providos os recursos, a penalidade aplicar-se-á imediatamente cancelada. A penalidade aplicar-se-á será imediatamente cancelada. Seção 9ª. Das gratuidades. Será gratuito o transporte para maiores de 65 anos, maiores de 60 anos que terão direito a 60 vales transportes mensais não cumulativos e desde que comprovem residência e domicílio eleitoral em João Pinheiro há mais de um ano. Não tenha direito de vale-transporte fornecido pelo respectivo empregador. Não tenha renda mensal superior a 2 salários mínimos. Agentes de guarda municipal de João Pinheiro, policiais militares em ambos os casos, desde que fardados. Crianças com até 5 anos de idade, acompanhadas de pessoas responsáveis, pagantes, desde que ocupem o mesmo assento. Deficientes físicos, portadores de tetraplegia, paraplegia, hemiplegia, esplástica e amputados de 1/3 ou mais de membros, os membros inferiores constantes no anexo realizado pela fisiatria, reumatologia ou ortopedia. Deficientes visuais com cegueira total.
estudantes de escolas públicas no ensino fundamental médio, desde que não consigam vagas nos estabelecidos no ensino distantes de até 1.500 metros da residência. Os maiores de 65 anos, para que farão jus de gratuidade, deverão fazer prova da sua idade no ato do embarque, mediante apresentação de documento de identidade, no qual representativa com foto no sistema de bilhetagem municipal. Para obtenção do cartão gratuidade eletrônico, os demais beneficiários, exceto aqueles constantes no inciso 3º deste artigo, deverão fazer o cadastramento junto ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de João Pinheiro, JP Trans, e estarem devidamente cadastrados no sistema de bilhetagem mediante apresentação dos seguintes documentos: original e cópia do laudo médico que ateste a deficiência e o grau comprometido na mesma. Cédula de identidade. Comprovante de domicílio eleitoral de João Pinheiro, residente no nome do beneficiário ou de parente do primeiro grau. Comprovante de renda familiar ou individual, se for o caso. Comprovante de matrículas de escola pública no ensino fundamental ou médio, atestado a falta de vaga naquela distância de 1.500 metros da residência do estudante. As fotos dos cartões de gratuidade serão captadas na ocasião do cadastramento de forma digital por parte de órgão emissor. A emissão da primeira via do cartão de gratuidade eletrônica é gratuita, sendo que a emissão da segunda via terá o custo equivalente a 10 UFMs, Unidade Fiscal do Município. Artigo 170 do Código Tributário Municipal. Para a emissão da segunda via do cartão de gratuidade, o usuário deverá apresentar ao Departamento Municipal de Trânsito de João Pinheiro, JP Trans, uma certidão de ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil, além da apresentação de documentação citada no parágrafo 2º desse artigo. Inciso 6º. O cartão de gratuidade será revalidado anualmente, ocasionando cada ser exigida a titularidade do cartão junto com a empresa concessionária ou Departamento Municipal de Trânsito e Transporte João Pinheiro, JP Trans, munido de documentação descrita no inciso 2º desse artigo, exigindo-se a revalidação do caso em novo laudo médico comprovando a atualização da residência. A gratuidade prevista nessa lei não poderá onerar a tarifa vedada da concessão de qualquer outra indicação. 10º, do transporte clandestino, artigo 50. Considera-se transporte clandestino de passageiros serviço, embora remunerado, individual ou coletivo, realizado por pessoa física ou jurídica, não delegado poder concedente nos termos do inciso dessa lei. Artigo 51. Considera-se transporte regulado de passageiros, serviço remunerado, individual ou coletivo, realizado por pessoa física ou jurídica, prestadora de serviço delegado do poder concedente, mas que descumpra os dispositivos da lei, bem como das normas jurídicas pertinentes. Artigo 52. Constatada a regularização do transporte clandestino, realização do transporte clandestino e irregularidade do âmbito da competência do município de João Pinheiro, serão realizadas as seguintes procedências: medida administrativa cautelar, autuação de pessoa física ou jurídica infratora, transbordo de passageiros para veículo regularizado, apreensão do veículo quando for o caso, sanção de advertência, multa de 300 a 500 UFMs, Unidade Fiscal do Município, cassação do respectivo alvará no caso de transporte regular, declaração de inidoneidade e perdimento do veículo. As sanções combinadas desse artigo serão aplicadas isoladas ou comitantemente, de acordo com as circunstâncias de cada caso. A sanção pertinente no veículo será aplicada caso o infrator reincidente na conduta de transporte clandestino irregular de passageiros dentro do período de 12 meses, sendo que tanto o proprietário, bem como quem detém a posse do veículo, responderão juntamente e isoladamente pela sanção de perdimento de acordo com o caso após a instauração de devido processo legal. As multas que tratam o inciso 2º da linha B, neste artigo, referem-se a cada infração individualizada, considerada devendo ser cumuladas em casos múltiplos das infrações, serão atualizadas de acordo com a legislação municipal referente à atualização de crédito da Fazenda Pública Municipal. Da seção de extinção e concessão. Artigo 53. Extingue-se a concessão por advento de termo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento de incapacidade de titular no caso de empresa individual. Na hipótese do parágrafo anterior, haverá imediata ascensão dos serviços
por concedente, procedentes de levantamento das avaliações e liquidações necessárias. Artigo 54. A reversão do ato de termo de contratual dá-se-á com a indenização das parcelas não investimentos vinculados, bem como reversíveis e ainda não amortizados, depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir continuidade e atualidade dos serviços concedidos. Artigo 55. Considera-se a encampação retomada de serviço por poder concedente, duração do prazo de concessão por motivo de interesse público mediante a lei autorizativa específica após previsto no pagamento de indenização da forma do artigo anterior. Artigo 56. A inexecução total e parcial do contrato acarretará no critério do poder concedente a declaração de caducidade da concessão e aplicação das sanções contratuais, respeitando as disposições do artigo 26 dessa lei e as normas convencionais entre as partes. Artigo 57. No caso de descumprimento das normas contratuais, o poder concedente e o contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, mediante ação judicial específica e intenção por esse fim. Artigo 58. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos da lei, das demais normas pertinentes, e o edital de licitação, incluindo quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato de poder concedente. Artigo 59. Os serviços de transporte local do município classificam-se em coletivos, seletivos e especiais. Artigo 60. O edital de licitação nos casos de concessão de operação de terminais de integração, precedido de prejuízo básico de termos referentes à norma da lei, conterá o objetivo de metas e prazo de concessão de acordo com o projeto básico ou termos de reincidência. O prazo legal e horário em que farão fornecimentos, interesse de dados, estudos e projetos necessários à apresentação das propostas, a planilha de custo padrão e modalidade de remuneração da empresa com os critérios de reajustes. Artigo 61. Os contratos relativos à concessão de operação e estação de integração procedentes da execução das obras públicas deverão, adicionalmente, estipular os cronogramas físico-financeiros da execução das obras vinculadas à concessão. Artigo 62. Das disposições e fins e transitórias. O regime da delegação do serviço de táxi, fretamento de transportes alternativos e de escolas será definido em lei específica, aplicando-se no que couber o dispositivo constantes nessa lei. Artigo 63. Admitir-se-ão prorrogação da permissão desses, desde que cumpridas as normas preceituais dessa lei, verificando a idoneidade da permissionária, especificamente da qualidade dos serviços prestados. É vedada sob revogação nos termos da permissão do outorgante para a operação de serviço público de transporte urbano do município de João Pinheiro. Artigo 66. A concessionária, de forma da lei número 2587/2012, obriga-se a disponibilizar veículos que garantam acessibilidade a pessoas com deficiência. As disposições previstas nessa lei aplicam-se no que couber o transporte coletivo rural. O chefe do Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei a fim de garantir-lhe a fiel execução. Artigo 69. Essa lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições ao contrário. João Pinheiro, 16 de agosto de 2021, Edmarcha Vera Maciel, prefeito municipal. Aqui... Justificativa ao projeto de lei. Submeto, senhor presidente e senhores vereadores, submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o texto incluso do projeto de lei dispõe sobre o diretriz para a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de João Pinheiro. Esse projeto de lei de iniciativa do Executivo foi elaborada em dois objetivos, sendo inicialmente de estabelecer a diretriz de transporte urbano, também intermunicipal, visando melhorias nas condições de deslocamento dos munícipes, dos distritos, localidades rurais até a sede do município, bem como atender, nos termos ajustados no Ministério Público,
do Estado de Minas Gerais, imposto pela postura de ação civil pública número 0021495-5-2019.8.13.0363. Pelo interesse público que se reveste a presente iniciativa, confio a aprovação do incluído projeto, solicito apreciação votada no regime de termo interno da Câmara Municipal da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, renovo a Vossa Excelência e ilustres pares a expressa mais elevadas apreço e estimação, considerando atenciosamente João Pinheiro, 16 de maio de 2021, Edmarcha VMCO. Coloco o projeto de lei 148/2021 em discussão. Falar também, senhor presidente. Muito obrigado, Vieira. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais. O projeto é muito completo, muito complexo também, porém, nós temos situações, inclusive tem uma reportagem na cidade de Pouso Alegre, de algo semelhante que aconteceu e causou graves prejuízos aos munícipes daquele município, né, daquela localidade. Entendo completamente a posição do Executivo, entendo completamente a posição do Ministério Público, respeito ambas, porém, votarei contrário, não tendo nenhum tipo de situação que eu vou ficar desconfortável. Entendo que a melhoria na prestação de serviço de transporte para todo morador aqui de João Pinheiro ela é importantíssima, e as empresas devem sim se preocupar com isso. Porém, eu acredito, né, como policial militar, que essa responsabilidade ela é da própria Polícia Militar e dos órgãos fiscalizadores. A gente sabe da questão da acessibilidade, que deve ser respeitada, da gratuidade, que deve ser respeitada, e outras leis aí com relação ao CTB e outras situações nesse sentido. Porém, pensando agora no morador, Chiquinho, que está lá no segredo, e que às vezes vai custar ter um transporte, em uma empresa que ainda, graças a Deus, atende esse morador que está lá, pensando no morador que está lá nas Lajes, Marcelo, lá na Malhadinha, novo vereador Juarez e demais vereadores aí que representam o distrito, nós temos que pensar seriamente no que vamos fazer aqui hoje. A gente sabe que tem situações aí onde ex-prefeitos tentaram fazer o melhor e acabaram sendo marcados com um X nas costas aí, eternamente, por uma situação que às vezes passou a Copasa para um para outro. Eu voto com a minha tranquilidade, deixando claro o seguinte: todas as empresas que prestam serviço de transporte de passageiros devem sim melhorar sua qualidade de transporte, devem sim pensar no usuário final. Porém, eu tenho muito medo que aventureiros venham de fora de João Pinheiro para participar de uma licitação, coisa que a gente sabe que acontece demais, né, pensando nas distâncias aí quilométricas que a gente tem, né, com mais de 10 mil quilômetros quadrados que tem esse município, pensando que isso vai ser um filé mignon, e aí na hora que for pegar e passar por estradas igual do Segredo lá, com 60, 70, 80 quilômetros só de ida, o ônibus começar a quebrar, deixar o usuário final na mão. Então tem esse receio. Vou tornar a repetir. Acredito que a fiscalização nas condições do ônibus e outras melhorias no transporte, já tem órgãos responsáveis para fazê-la. Respeito totalmente o posicionamento do Ministério Público, do Executivo, e não sou contrário a nenhum tipo de normativa que vier deles. Porém, nesse caso, eu penso muito naqueles que estão lá, realmente em distâncias quilométricas, que estão lá na Caatinga, quase dentro do município de Brasilândia, e que depois não vão ter uma condição para chegar aqui. Tem a palavra, vereador Luizinho. Pela ordem, senhor presidente, uma boa noite a todos. Desde o primeiro dia, fiquei preocupado, peguei esse projeto, tem vários pontos nele que eu acho que não dá certo. Pessoas a partir de 60 anos, 65, têm direito a 60 vale transporte.
Eles estão misturando o coletivo, o transporte coletivo que é feito dentro da área urbana, com o transporte que vem de Canabrava, de lá, JK, etc. Então eu acho que esse aí não dá certo. Como é que uma pessoa vai sair da Canabrava lá, por exemplo, cada idoso acima de 60 tem 2 vale transporte por dia. Não tem um limite de tantas pessoas que pode vir, que eu acho que o limite tinha que ser 2 pessoas. Acima de 60, 2 tem direito, igual a lei federal é. Se senão vai todo mundo acima de 60 for vir de graça, o dono do ônibus não vai ter condição de rodar. Eu até pedi para fazer uma emenda aí para consertar isso. Já pedi desde a primeira reunião, o Pedro sabe disso. Ele está errado. O beneficiário vai ficar prejudicado porque não vai ter ônibus para correr. Só que também tem uma coisa, o empresário também não tem condição de correr com 2, 3 pessoas dentro do ônibus também, ficar mantendo um ônibus novo, saindo de Canabrava, de Fruta Danta, igual teve hoje, eu conversei com o Andrade, veio 2 pessoas de Fruta Danta. Como é que o cara vai manter um combustível, um motorista, pagar imposto para o governo com 2 pessoas? Na Caatinga, Vieira, já tem anos que não tem. E a tendência é de acabar nos outros distritos. Então é uma coisa complicada. O Ministério Público pede, sem saber a realidade do povo. E se a gente vota a favor do povo, a gente é contra a própria pessoa do vereador. Se você vota para defender a gente que é vereador, você está prejudicando o povo. Então isso aqui é um problema muito sério e eu já cansei de processo. Eu já falei, eu não voto para ter processo mais. Se quer virar bagunça, vai virar bagunça de quem inventou esse trem e mandar para cá. Eu vou votar favorável, sabendo que vai prejudicar eu, vai prejudicar o povo, mas eu não vou levar processo mais não. Chega. Todo dia processo, depois larga a política, a gente vai ter que vender até a cueca da gente para pagar advogado. Então eu não quero isso. Se der problema, nós vamos para o prefeito, o Ministério Público mandou, leva o povo lá e fala aqui, está aqui agora. Vocês não queriam que fizesse? Está aqui, está feito, agora resolve com o povo, que eu não vou resolver com advogado mais não. Tem a palavra o vereador Chiquinho. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de agradecer a presença aí do Adélio, meu amigo Passaninha aí, pessoal que está aí presente, pessoal que nos assiste aí pelo YouTube, meu amigo Geraldo aí, um parceiro nosso aí do asilo, que está nos assistindo aí, um abraço aí carinhoso. Dizer aí que eu não voto favorável a esse projeto, votar favorável a esse projeto aí, eu estou votando aí contra o homem do campo, que já passa um momento difícil aí na vinda aí, e eu imagino que isso aí é uma barca furada, viu? O Ministério Público, na verdade, não está sabendo aí da dificuldade do nosso município, as estradas como são ruins, ninguém vai colocar ônibus novo aí para poder, e a pessoa talvez venha e coloca aí, ganha a licitação aí, depois abandona, e o pessoal que vai ficar prejudicado, estou pensando aí, mais aí no pessoal da zona rural aí, que é um pessoal aí que tem muito trabalho aí, e eu vejo aqui na região do Segredo aí, que é uma região que eu vou bastante, o ônibus já vem aí, é um ônibus que já vem com pouco pessoal ali, para poder, ali eu vou contar para você, eu acho que o rapaz que faz lá, que é o Joãozinho, eu acho que ele faz porque ele gosta da região e tem uma amizade ali, porque dinheiro ele não ganha. Eu vejo lá que o ônibus vem com pouca gente, volta com pouco pessoal, o pessoal que anda sempre é o pessoal mais velho aí, igual o Luizinho está falando aí, tem esse negócio do passe aí, quem anda no ônibus é só o pessoal mais velho, você quase não vê as pessoas mais jovens no ônibus, eles vêm de carro. Então eu acho que isso aí é dar um tiro no pé aí, o pessoal que vai ficar prejudicado aí. Pensando aí no povo de João Pinheiro aí, eu não sou favorável a esse projeto aí, não. Muito obrigado aí, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Mário Luiz. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, pessoal que nos assiste. É um projeto muito complexo, como foi dito pelo Vieira. É uma faca de 2 gumes, né, que nós estamos encarando aí. Acredito que esse pepino nem seria para nós, né? Acho que ele devia ter resolvido lá a Executiva, o Ministério Público. Eu nasci e me criei em Olhos d'Água, e lá
passava 3 ônibus vindo para João Pinheiro e 3 descendo. Antes existia um ônibus que passava, falava ônibus Cerradão, vinha passando Mato da Cama, passava em Olhos d'Água e passava pelo Cerradão, perto das lajes ali. Foi parando, foi correndo 2, 3, até que resumiu, cortou esse ônibus. Olhos d'Água hoje, ele não tem ônibus todo dia. Você pode contar os dias que passa ônibus, você tem que ligar para saber que dia que tem carro e os horários que tem. E aquela quantia de ônibus que vinha, e vinha cheio, né? A gente estava lá, eu já cansei de ver reforço indo até Olhos d'Água para trazer gente. A realidade mudou. Hoje, todo mundo tem seu carro em velho. É raridade numa casa que você chega e não tem o carro, né? Eu vejo a preocupação, a casa está aprovando esse projeto, ter a licitação, o pessoal não conhece a realidade do nosso município, não conhece as estradas. Infelizmente, a estrada que vai para Olhos d'Água, passando por Santa Luzia, o trecho do asfalto até Santa Luzia está praticamente intransitável. Aí vem pessoas concorrer, ganha a linha, aí vai conhecer a realidade depois que ganhou. Duvido que rode mais que uma semana, entendeu? Agora, como foi bem dito pelo Vieira, pelo Chiquinho, o segredo, se eu não me engano, é 1 ou 2 vezes, né, Chiquinho? Por semana, 2 vezes. É o tipo de coisa, gente. Gente vai vir de fora pensando que aqui é 1000 maravilha. A hora que chegar aqui, que eles concorrer, que eles ganhar, meu amigo, eles não querem nem saber onde ficou João Pinheiro. Aí o que vai acontecer? Correr, perdeu a linha, vende o ônibus dele, e aí? Até que ele vai conseguir outro, né? E essa questão de passe também, meu Deus. Se for para a pessoa ter 60 passes, o correio pode abrir as portas e deixar tudo entrar, ninguém vai pagar, né? É complicado esse lado aí. Agora vejo que os órgãos fiscalizadores precisam estar cobrando melhorias. Porque isso é responsabilidade dessa casa e está ajudando, porque são vidas que são transportadas, né? Então, que fiscalize, peça melhoria nas empresas, mas eu sou o voto contrário. Eu não consigo votar favorável porque eu não consigo entender, entendeu? Que vai ser benefício para a população pinheirense. Tem a palavra o vereador Flávio Babu. Pronto, senhor presidente. Como todos falamos aí, né? Vai ter votos contrários, favoráveis, mas uma coisa que o Luizinho deixou transparente aí. O difícil que quem leva aqui é a gente, né? Se você vota favorável, você está sendo favorável, né, ao Ministério Público, o que eles pedem. Agora você vota contra o povo. Se você vota contra, você está votando a favor do povo e contra a pessoa aqui, o vereador. Realmente é difícil. Começamos o ano aí, nós aí, com 3 meses, 3 processos nas costas, às vezes vem mais outros. Realmente não é fácil, não. Como todos falando, o Chiquinho transpareceu aí, é difícil você votar contra o homem, não é votar contra o homem do campo. Realmente, aquela pessoa que está lá no segredo, ou que esteja em outras, querendo vir para João Pinheiro, mal tem como, vem 2 vezes na semana, e nós vamos tirar o direito, às vezes, porque depois que chegar aqui, realmente eles vão ver que não é a 1000 maravilhas, igual o Mário falou, não. Como que acima de 60 anos essa gratuidade vai ficar? Né? Então vai todo mundo de graça, igual você falou, Mário. Vamos abrir a porta do ônibus aí, todo mundo vai. Como é que eles vão fazer? Realmente, esse projeto é muito complexo, né? Eu acho que, igual falamos aí, tinha que ter até uma audiência pública, tinha que as partes interessadas vir aqui, porque quem vai levar a fé depois é só o vereador, votando a favor ou contra, entendeu? Mas as partes competentes aí, nenhuma vem, deixa na nossa mão aí, mas realmente eu votar na favor do povo, vou votar contrário o projeto, né? Só porque é duro, você votar contrário e às vezes sofrer uma sanção amanhã, levar um processo nas costas, né? Realmente, não é fácil não. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero ser breve